TV Capibaribe. Jatiaci agora. Oferecimento. Nana Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, melhor que Cuscuz com Charque, começando mais um Jatiaci agora. E como em todo horário de almoço eu trago pessoas para bater papo, para conversar, para descontrair, também trago uma galera que faz o cenário de arte e cultura. Nesse caso eu trouxe duas figuras premiadas, figuras que estão aproveitando muito a passagem do tempo para ensinar novos alunos da música e que têm feito parte dos principais movimentos do país, em especial do meu país, Pernambuco, porque eu gosto de falar assim, porque a gente vai entender o porquê disso aí. Mas para chamar esses dois, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando se falava muito em conscientização, Mangue Beat, o cenário hip-hop invadia a cidade de Recife, eles já estavam por aqui criando um arcabouço de pensamento crítico e de formação social. Vou conversar hoje com a banda que contaminou o estado de Pernambuco, Banda Vírus. Os meninos estão aqui, Dom Pablo e Riva Lebos, para conversar comigo. Como é que vocês estão, meninos? Muito bom agora, né? Estamos muito bem. Muito obrigado pelo convite, viu, querido? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, os dois, ambos meus amigos, pessoas queridas. Mas já vou começar aperreando vocês, porque eu queria saber um pouquinho da trajetória da banda de vocês, né? Primeiro, eu também queria aproveitar, já que Riva contasse um pouquinho dessa questão, que ele teve várias passagens aí com artistas importantes. Aí eu quero saber primeiro da trajetória da banda e depois vocês podem fazer essa introdução individual de cada um, para a gente poder começar. Primeiramente, antes de eu começar, eu queria agradecer, né, Jatiaci, que faltou tanto tempo que a gente ficou de vir aqui no programa, né, pra gente dialogar, e várias vezes tinha marcado e era conflito de agenda, se não era você, era a gente, se não era a gente, era alguma coisa que estava acontecendo, né? Mas eu queria agradecer muito, queria desejar sucesso, venho acompanhando a sua trajetória enquanto comunicador, né? Tanto política como... É muito legal, porque aqui esse programa ele tem uma diversidade. Eu vi agora, recentemente, a entrevista que você fez com o Anderson Florencio, eu acompanhei, né? E vi até com o Melo Coco. Então, você sai de um processo e entra no outro, né? Queria desejar boa sorte nessa nova empreitada. Eu te agradeço. Você tem um grande talento, você sabe disso muito bem, é de coração. E agradecer por estar aqui, né? Dialogando com você, principalmente falando sobre música e sobre todo o cotidiano que vive a gente hoje, né? Isso. Eu quero saber... Não, pode continuar, perdão. Se eu interromper você, não, pode falar. Eu quero saber um pouquinho da tua passagem nesse processo para Vírus, né? Porque vocês que estão em casa, vocês talvez, se puderem, acompanhem no YouTube, enfim, onde puderem. A Vírus tem uma performance muito rica de funk americano, pela performance de hip hop, traz algumas cargas aí dessa raiz. E aí... também vocês não deixam de ter um som que me pega regionalmente, né? Como é que fica essa experimentação? De onde é que surgiu essa experimentação da Vírus? Então, eu vou começar falando da minha parte, né? E, obviamente, Riva acrescenta muito quando ele vem com essa parte musical, né? Então, a Vírus, ela tem dois momentos, né? Tem o momento da coisa do hip hop puro, né? E tem a coisa quando a gente engloba realmente a Black Soul Music, né? Todos os efeitos da Black Music, que vai do samba ao hip hop, ao jazz, ao soul e tal. Então, assim, eu vim de uma família tradicional do frevo, né? Banda de pau e corda, né? Tinha meus tios, meu pai e tal. Então, desde pequeno, eu sempre fui linkado ao frevo, né? Dançava frevo, mas também gostava muito de dança de rua, que eu vi os filmes que tinham de dança de rua. Então, comecei na área como todo rapper hoje. Não sei agora atualmente, mas antigamente, tanto eu, o Zé Brau, o Tiger, o pessoal veio dessas urbanas, que a turma chama hoje, né? Então, assim, eu vim da dança, né? Comecei no frevo, obviamente, né? Me apaixonei pela dança, né? E depois eu fui pra dança de rua.
A partir dali, né, obviamente, vendo a banda de pai de corda tocar, e aí, pô, eu sempre fui fã do Michael Jackson, nunca larguei as origens, Michael Jackson, depois eu conheci James Brown, Prince, entre outros, né, e aí fui conhecer a cultura hip hop, né, que veio Public Enemy, Naughty by Nature, Das FX, que era década de 90, né, aí Rap Gangster, Snoop Dogg, Notorious B.I.G., o próprio Tupac, enfim. Mas, a partir dessa essência, eu comecei a misturar a questão do nosso cotidiano, né? Que o rap ele é muito parecido com o repente, ele é muito parecido com o coco, ele tem essa história. E a partir daí eu comecei a introduzir o rap dentro da cultura hip hop, né? Porque assim, não existe eu canto hip hop. Você não canta hip hop. Hip hop é um movimento. A cultura hip hop, dentro da cultura hip hop, você tem os 4 elementos: rap, DJ, grafite, né? E o MC. Então são os 4 que vem a dança, o DJ, o grafite e o rap. São 4 elementos que estão dentro da cultura hip hop, que antigamente se chamava movimento hip hop. E África Bambaataa, há pouco tempo, introduziu o 5º elemento, que é: você não pode ser nenhum dos 4, mas a cultura é a sabedoria. Você pode organizar um evento, você pode pregar a paz, você pode falar sobre a cultura. Então isso se chama o 5º conhecimento, que é a sabedoria, né? O conhecimento é a sabedoria, que é o 5º elemento da cultura hip hop, que é uma coisa que vai sendo muito discutida agora, desde o último ano, do ano passado, que teve 50 anos da cultura hip hop, né? Pernambuco já vai com mais de 30 anos, 40 anos que existe a cultura hip hop aqui em Pernambuco, né? Só a Banda Vírus tem 32, que a gente tá nessa trajetória. Chocado com isso, inclusive. 32 anos, cara, é uma correria, é uma loucura. A gente começou em 93, né? A Banda Vírus começou em 93 e até hoje a gente tá aí capengando, fazendo o som, tirando e mostrando as origens da gente enquanto pernambucano, né? Porque também a gente não pode só se basear, até porque a cultura hip hop não só os 4 elementos ela nasceu nos Estados Unidos, mas as block parties, que eram os raps, eles vieram da Jamaica. Então, Coerc, que se tornou nos Estados Unidos o Coerc que criou a cultura hip hop, ele não era americano, ele era jamaicano. Ele era Cliff Campbell, que já fazia isso na Jamaica. É aquele sonho de liberdade, não sei se você sabe, né? Vamos para Nova York, que tem aquele negócio da estátua, então muita gente migrava. O reggae é o maior exemplo disso, com Bob Marley, Peter Tosh, né? Todo mundo saía, né, do país que era muito pobre e buscava as origens nos Estados Unidos, né? Então, a partir daí, eu comecei a fazer rap com... naquela época, a gente dificilmente ia na Disco Zero para comprar um passadisco. Disco Zero. Disco Zero. Não, disco ainda mais, né? Comprava o disco Gente, e aí... existia, era um troço redondo, porque ninguém sabe hoje em dia. Você fala, mas o que é... É um disco, O disco é uma coisa muito antagônica, assim. Até hoje, Riva me corrige, porque eu disse, vamos lançar o disco. É disco não, é CD. A gente tá então ainda... E agora nem fala, agora é álbum, né? Single. Projeto, single. Single pra single. O único que voltou, acho que foi EP. EP voltou, essa coisa do nome EP. Que fazia tempo que a gente escutava. Isso. E aí, o que aconteceu? A gente comecei a trabalhar com rap, né? Aí, eu não tinha músicos. Naquela época, era muito difícil você ter músicos, principalmente até porque a cultura hip hop não era tão difundida. Eu tô falando dos anos 90. Sim. E ela não era tão difundida, né? Então, pra você ter ideia, eu morava em Setúbal, eu saía de Setúbal, pegava 3 ônibus para ir pro Alto Zé do Pinho, no Bar do Orlando, me encontrava com o Zé Brau, com o Tiger, com o pessoal que a gente começou a se encontrar na internet, e a gente ensaiava no Bar do Orlando, no Alto Zé do Pinho, pra tu ter ideia. Então lá que a gente fazia esses encontros, ou no Bar do Grego, que fica ali na Rua da Moeda, ali perto da Rua da Moeda, que é o antigo Bar do Grego, não sei nem se existe mais, que a gente se encontrava lá. E a gente se via através das vestimentas, né? Então, tu é do hip hop, tu curte o quê e tal? Era muito através das vestimentas. Então, a gente tinha uma base de rap, botava essa base, não tinha como criar, porque a base era uma coisa que vinha dos artistas americanos, então a gente cantava, a gente fazia, engraçado, a gente fazia as letras em cima daquele disco que a gente conseguia na Disco Zero, né? Então, era mais ou menos assim. Foi se passando o tempo, aquilo ali foi... começou a ter tecnologia, a DAT, nem existe mais hoje. Começou a ter tecnologia e eu também comecei a dizer, poxa, eu preciso de uma coisa mais voltada, mais dançante, porque Pernambuco a gente tem essa coisa da mistura. O movimento Bang Beat deu certo porque tinha mistura. Então juntou o maracatu com rock
Então isso deu certo. Então o que aconteceu? Eu sentia essa vontade de ter realmente uma banda, porém naquela época a gente não tinha músicos para fazer aquilo que a gente pensava. Como tinha o África Bambata, como tinha o Grandmaster Flash, algumas bandas daquela época que se faziam rock, R&B, Rockman Blues e a própria e o próprio rap com banda, vamos dizer assim. A gente não tinha essa tecnologia. Foi aí, não tecnologia não, músicos, né? E aí foi onde eu conheci Riva, né? Através de Luigi Lajoie, que era um cara que tocava com a gente, que era baixista, tocou anos com o Seu Valença. Ele comprou a minha ideia pra gente fazer essa gig, né? Se chama gig. E aí foi onde eu conheci Riva Le Boys. E aí Riva se aproximou muito porque Riva é da Black Music. Porque Riva já tinha essa coisa da... Mas você era da Black nessa época? Eu escutava. Porque hoje você é uma super mistura, assim. Eu já vi vários projetos paralelos que são muito misturados. É muito misturado mesmo. Mas nessa época você já era... Não, na verdade, eu já escutava muito, né? Fã de Michael Jackson, fã de James Brown. Entendi. Né? Eu não tinha esse contato com as bandas daqui de Recife que faziam esse tipo de som, que era muito underground. Na verdade, eu já estava em busca de artistas nacionais, né? Eu ficava escutando Claudio Zoli, ficava escutando banda Black Hill, né? Entendi. Mas eu não tinha acesso, era muito distante isso aí. Poxa, os caras estão lá no sul, como é que eu vou fazer? Mas meu sonho, minha cabeça estava lá. Michael Jackson era uma coisa muito distante de chegar, então eu tenho que Você chegar... acha que está distante o microfone, Edivan? Pronto. E É que você não sou eu. Se eu falar quilômetros, todo mundo escuta. E aí, quando eu cheguei... Essa história minha da Vírus, eu já vinha de uma passagem, estava voltando do Sul, né? E aí recebi esse convite para gravar uma faixa, né? Com a Vírus. E aí eu disse, cara, que massa. Eu gravar, eu sempre gostei Vou voltar para aí. Eu não dessas curtei propostas, essa, não. né? Vou voltar para aí, que eu quero entender o resto. E aí, quando eu fui gravar a faixa, de repente, depois eles ligaram, né? Disse, olha, tem mais 2 pra gente fazer. E aí ele vai contar Pronto, aí voltou. Não, na realidade é com ele mesmo, porque é o seguinte, a partir daí eu comecei a mudar o jeito de a gente fazer rap. Por quê? Porque assim, quando você tem um disco e aquela música tá, tá. Então ela vai até o final da história que é aquele tá. Quando você começa a tocar com a banda, você tem um mundo de coisas onde Riva pode criar. E aí o que me pegou na época? Eu vi que eu não sabia cantar. Já começava daí. Eu era agoniado em algumas coisas. Por quê? Porque existe uma dinâmica na música. Então, por exemplo, você tá fazendo um show ao vivo, você quer lá, então você quer escutar o público. Aí a banda baixa. Não sei se você já notou. A banda ela cria um volume ali e você vai brincando com o pessoal e aquele volume cresce. Então, essa diferenciação que eu comecei a aprender através de Riva. Então, quando o Riva veio, ele não veio só... Tudo bem, ele veio, gravou 3 músicas e disse, poxa, por quê? Porque Riva era da pegada soul. E até então, 99,9% da época, tá? Pode ser que eu também esteja enganado com algumas coisas, mas os guitarristas eram muito ligados ao black metal, a coisa da guitarra solano e tal. Então pouca gente era ligada a... São Paulo e Rio você encontra isso com mais naturalidade. Aqui não, aqui em Recife não. Então eu via que Riva era da coisa mais swingada. E era isso que a gente tava tentando fazer, para ser o diferente. Tanto é que até hoje, em 32 anos, a gente ainda é uma banda diferente das outras por essa questão da essência musical, que é a questão de misturar vários ritmos da black music, mas trazendo com a leitura do rap. E aí Riva chega na banda, trazendo, obviamente, as ideias dele. Riva já era um produtor renomado, assim, produtor musical, já tinha trabalhado com Bagunça, já tinha tocado com... Aí, meu amigo, o homem tem o currículo do homem... Eu vou chegar nisso. O currículo do homem, aí quando ele fala com o que ele já tocou, já tinha uma experiência gigantesca. Isso foi bom pra gente, por quê? Porque eu comecei a adquirir essa experiência que eu não tinha, né? Porque no rap, assim, a gente tá ali e pegou, né? Então, pode notar que todos os outros rap, o próprio Zé Brau e tal, começou a conviver com outras pessoas também para que a gente faça um processo evolutivo. Até porque não tinha internet, não tinha nada, então não tinha YouTube. Então a gente tinha que aprender na tora para poder aprender as coisas. E musicalmente falando, a gente só conseguiria ver essas grandes bandas quando o cara era estourado. A exemplo de Michael Jackson,
que eram mundial. James Brown, a gente só conseguia conhecer James Brown através de muita pesquisa, mas não eu. Eu nasci em 77, James Brown é da década de 60, 70. Eu vim conhecer James Brown depois, né? E aí Riva que introduziu essa coisa da Black Soul Music para que a gente fizesse realmente essa mistura. Então, essa mistura que fez o diferencial da gente. Não foi isso, Riva? Isso, Exato. isso mesmo. E me fala um pouquinho das pessoas que você teve no processo de trabalho de produção. Fala alguns nomes. Eu acho muito bom, porque quando vai falando, aí você vai dizer, meu Deus, essa galera toda. Eu lembro que o Pablo, se sair Pablito, desculpa, a gente é hábito de conversa de amigo. A gente tava no, acho que foi no Voz Camará. E aí o Riva, ele foi um dia participar, porque o Pablo, para quem não sabe, foi jurado do Voz Camará. E aí era uma página assim, e você ia vendo os nomes, você ficando mais gente, fulano-se, todos os nomes que você imaginar. Fala alguns deles pra gente que você teve acesso, que você trabalhou. De fora, Cláudio Zoli, Eduardo Zeck, Dominguinhos, Paulo Ricardo RPM. Afe Maria. E aí vai um monte, né? E aí teve daqui quase todos os artistas, né? Porque eu trabalhava em estúdio, então gravava, na época era LP, né? Então, de André Rio, eu fui da primeira formação de André Rio, gravei o primeiro CD dele, Nena, a mãe de Nena Queiroga, Mavis Gama, Lula Queiroga, uma reca de gente, né, cara? E aí isso foi muito bom, porque quando eu saí daqui de Recife e fui pro Rio, né, para querer fincar meus tentáculos, né, minhas raízes lá, teve um diferencial muito grande, porque o pessoal do Rio, os músicos, eles se especializam em um determinado estilo. Então, o cara é guitarrista de rock. Então, ele é chamado só para fazer rock. Ou ele é guitarrista de blues ou de jazz. E aí, quando eu fui fazer a primeira gravação, o cara perguntou para mim, e você, qual é teu estilo? Eu disse, cara, eu toco tudo. Mas eu disse na maior inocência do mundo. Não foi nada de querer me amostrar ou dizer, não, eu sou o cara para fazer tudo. É porque aqui em Recife a gente tem esse conceito de quando a gente é jogado num determinado local, a gente tem que gravar de evangélico a frevo. Você uma hora está tocando Galo da Madrugada, depois você desce, você está tocando na igreja, e depois você está tocando na banda de rock, na banda de heavy, na banda de reggae, no maracatu, e aí a coisa foi andando. E quando eu tive essa experiência no estúdio, né, que o cara perguntou, mas qual é o seu estilo? Eu disse tudo, e ele não me deixou gravar. Passou 1 mês, 2 meses, depois aí tive uma chance de aparecer. Era uma gravação de reggae, eu fiz. Aí depois tinha uma gravação de frevo, não tinha nenhum cara para fazer frevo, fui fazer. Depois teve uma de rock e, de repente, meu nome começou a crescer nessa história. E isso foi muito bom porque abriu também uma visão, um diferencial lá no Rio e também em São Paulo, né? Que as pessoas viram que podiam fazer, não tinha nada. Você pode ser especialista em um determinado estilo, mas não impede de você fazer outro, cara. Né? E você já estava à frente, porque na época... Se bem que agora meio que tá voltando isso do nicho. Sim. Mas na época era muito mais forte. Você tinha essa barreira mesmo, né? Você era do rock, não podia se misturar ali com os outros. Tinha muito pesado essa coisa do gênero musical. Do gênero e também do regionalismo, né? Quando eu cheguei no Rio, você é de onde? Aí o pessoal, como eu falava que era de Pernambuco, você era chamado de Paraíba. Eles não tinham nem noção que era Pernambuco, que era nada, né? Então chamava de Paraíba. O Paraíba vai gravar. Mas já tinha um cara na frente, que era o Robertinho do Recife, que abriu as portas, né? Ele abriu as portas disso aí, e foi um cara que eu tinha maior admiração, e depois eu fui tocar com ele, cara, que também foi uma grande honra para ele. Veio fazer a turnê e eu fui fazer uma parte dessa turnê com ele. E você vê a humildade do cara. Hoje ele é um dos maiores produtores. Uma né? dúvida, só para não perder. Robertinho é aquele do Meu Nome é Gal, né? Sim, daquela gravou guitarra isso, histórica. Isso, pois que é. Gal Costa brinca com a guitarra. Pois é, ele... absurdo. Ele, cara, eles são 3 caras, né, que eu sempre falo. Robertinho, Pepeu Gomes, né, e Paulo Rafael falecido, né. Paulo Rafael também é outro, que tem o maior respeito por ele, um cara que criou uma identidade, né, não só com o Alceu, mas com o trabalho dele mesmo. Então ele criou é uma lenda, né, cara? Uma lenda. Ninguém consegue superar. Não, essa do Meu Nome é Gal é muito marcante, é emblemático, porque você pode ter qualquer ideia, você escutar aquilo uma vez, você fica com aquilo na cabeça um bom tempo. E
aquela disputa mesmo da voz da Gal, que estava no ápice da voz dela, Com certeza. na primeira gravação, com aquela guitarra que ele usa muito bem. Pois é. Sou encantado com guitarra, encantadíssimo. Não, ele para mim é um marco, né? E aí quando eu voltei para cá, que cheguei na Vírus, né? A Vírus tem uma história muito forte na minha vida, que quando eu assumi que ia comprar essa briga, que foi uma briga tanto familiar como de amigos, disse, cara, tu é louco, cara. Tu tá fazendo com artista tal, tá fazendo não sei o quê. Tu vai entrar nessa roubada aí. A Vírus na época eram 9, né, eu acho. Eram 9. 9. A formação inicial era 9. Era 9 músicas. Quantos da formação inicial continuam ainda? Eu e Só ele. vocês. Entendi. Tá. Sobreviventes. E aí, quando eu já estava acostumado com aquela história de viajar, de turnê, com passagem, com tudo, com hotel 5 estrelas, não sei o quê, com toda a regalia, né? Aí caí numa história que eram 9, né? Quando a gente ia fazer o show, o primeiro cachê, eu lembro, foi uma cerveja e um prato de batata frita para dividir. Quando o prato batia na mesa, era aquela guerra, né? Mas, assim, existia um diferencial na história. O Pablo mesmo, um cara que sobrevive de mais de 20 anos, né? Levando essa bandeira, e não é só uma bandeira ideológica, é uma bandeira de vida mesmo, tá entendendo? Quando eu vi a primeira letra dele, que eu disse, cara, isso aqui não é uma letra, isso aqui quase uma bíblia, né? Você olha assim, era muita letra, eu não estava acostumado com aquilo. Disse, cara, vamos destrinchar isso aqui, vou tentar entender esse mundo, trazer um pouco da minha experiência, mas sem mudar esse contexto. E a minha primeira briga foi com essa questão da quantidade de letras. Disse, cara, isso para mim não soava pop, mas tinha um diferencial. E até hoje eu tenho o maior respeito com as coisas que ele escreve. E a gente tem, nessa história dessas 3 músicas que a gente gravou, que eu estava falando, tem uma coisa muito interessante. Eu era acostumado a gravar LP. Então a gente, quando gravava LP, 10 a 12 músicas e trabalhava uma música de cada vez, né? Então tinha todo aquele contexto de você fazer isso. Quando a gente gravou 3 músicas, era nada, cara. Não chegava nem a ser era uma demo, mas uma demo já era a partir de 4. A gente não era uma subdemo. Tá entendendo? Mas a gente passou anos com isso aí, ganhamos prêmio, tá entendendo? Fomos indicados ao Grammy, né? Em 2018. E assim, a gente teve Eu acho essa história... Zé Brau teve aqui, e aí eu tava dizendo, é incrível, porque são poucos nossos, né? Caju e Castanha, vocês são pontuais. E por mais que a gente saiba que a indústria tem todo enfim... Mas, minha gente, vocês têm noção desse poder dessa indicação. É uma coisa muito grande. Só o fato de ser indicado, para mim, é o maior prêmio da música. O Grammy Latino e o Grammy é um status, assim, de dizer... E às vezes as pessoas nem compreendem o tamanho, né? Da banda. Porque vocês são uma banda enorme. Cara, vocês foram indicados ao Grammy. Interessante que a gente entrou na Trattori, que foi a primeira gravadora, né? E na época a Trattori só tinha figuraça, né? Marisa Monte, só assim. E aí a gente passou pela fase que quando a gente conseguiu ter o CD completo, né, a gente levou 7 anos para gravar, cara. 7 anos para gravar. Hoje eu produzo o CD com 1 semana, 2 semanas, completo, né? 7 anos, é um filho, cara. É um CD da Xadê, né? Pois é. Verdade. E aí foi muito interessante que quando a gente estava com esse CD pronto, né? Esse cara foi para a Feira da Música, chegou lá todo animado, com as caixas de CD, e para falar com os gringos, aí eu no, CD não, né? Os caras já estavam em outra vibe, velho. Era cara, já digital, já QR Code. Caramba. Então, para você ver. Mas mesmo assim, voltando, a gente conseguiu colocar o CD na Trattori, né? E aí o CD começou a dar aquela caída, ele custava 25, 32, aí começou a cair para 17, começou a cair para 10, e eu disse, caramba, e eu nem olhava da gente, só olhava, aí teve um momento que a gente viu, tinha um CD, eu acho que era Paul McCartney, quem era o CD? Era um Red Hot Chili Peppers. Tava tipo 22 e o da gente 22, eu digo, olha, ó, que coisa boa. É sobre isso. Sobre isso, cara. Sobre isso. Mas sabe o que é engraçado? Já tinha sido, que eu tava falando com o Riva sobre isso, que é assim. E é sobre isso mesmo. É sobre isso mesmo. Que é assim. A gente passou 7 anos para gravar porque a gente custeou do próprio bolso o disco. A gente entrou em edital, não sei o que, e nada. E aí a gente começou a custear do próprio bolso para poder ter realmente um disco para que a gente. E olha que a gente só. Tudo que a gente estava fazendo
conquistando, eram com 3 músicas que nós tínhamos. Através do próprio Fábrica, que acreditou primeiramente no trabalho da gente, para a gente ir pagando depois. Um ano, né? Um ano para pagar. E aí é o seguinte, e a gente não conseguia, de jeito nenhum, os editais de Recife, a gente conseguia aprovar isso. Então, o que acontece é o seguinte, o que eu vejo, é que nem o próprio pernambucano apoia o próprio pernambucano. Então a gente tem a grande barreira, tá, hoje, nas plataformas pernambucanas de ser. Porque muitas das vezes os gestores públicos, que também já foram artistas ou produtores, eles não escutam os artistas daqui. Aí quando você fala, na questão do Grammy Latino, é o seguinte, existem bancadas que escutam todo o material, e aí existe uma análise técnico e clássico daquilo ali que está sendo analisado, daquilo que está sendo escutado. Então, sei lá, um cara da Noruega, ou tem um cara lá, como é latino, né? Tem uma bancada brasileira, tem uma bancada espanhola, tem uma bancada mexicana e tal, que as pessoas escutam e vão separando. Bicho, são o quê? 5 mil a 10 mil concorrentes. Não é uma coisa... É muita gente concorrendo para ser Shakira, indicado. Thalia, Cristina Aguilera. Eu tô falando de uma galera que tem um investimento gigantesco, absurdo. E aí chega Caju e Castanha, que não é que não tenha um trabalho a nível, mas é um investimento que tem por trás disso. Para alguém observar isso, é porque realmente é algo muito peculiar, algo muito diferente de tudo que tá rolando ali. Que, na realidade, quando o Caju e Castanha foi indicado, ele já era da Sony Music, era da Universal, ele já tem uma gravadora de nome. O peso, já tinha peso. O Faces também, foi indicado também, o Grammy Latino, mas o Faces também era da Universal One. Então, assim, os caras estavam numa nata e tal. A questão da gente foi um pouco mais difícil, porque a gente tinha uma distribuidora chamada Trattori, que não tem, obviamente peso, é massa, né? Ela fomenta legal, trabalha bem legal no digital, mas não é aquela coisa de que ela escreve e diz, tá aqui. Então, é óbvio que você tá lá com o disco do Charlie Brown Jr. e o Banda Vírus, tem assim, a gente sabe, o cara faz uma pesquisa e diz, essa banda vamos analisar aqui. É claro que eles não deixam de analisar. Isso é a questão da autovalorização do próprio prêmio. É diferente de você você se inscrever aqui. Eu vejo muita banda boa, isso eu não estou falando da gente, mas muita banda boa que a gente vê tocando aqui, que não consegue entrar no carnaval. Porque eu tenho certeza que essas bandas não são nem analisadas, não são nem... né? E os próprios produtores daqui não escutam a gente. E às vezes a gente tem que estar no pé, dizer, escuta essa música aqui, pô, dá uma sacada, vê se é interessante. Então eu tenho certeza que eu estava falando com o Riva hoje, Riva, acho que a gente é conhecido no mundo como um grão de areia para o mundo. Por quê? Porque se a gente tem essa dificuldade aqui em Pernambuco, como é que a gente pode sair daqui? Então pode notar que muitas das vezes a banda ela faz carreira lá fora para quando ser conhecida aparecer aqui. Tem um mote que eu acho ótimo, que ele sempre fala nos podcasts, ele não falou ainda, mas tenho certeza que daqui a pouco ele vai falar, que ele disse que nós somos uma banda mundialmente desconhecida. Eu acho isso maravilhoso, cara, esse conceito, tá entendendo? Sim. De como você chega, mas é isso que a gente fala, a gente ter o CD, como você fala, essa coisa do Grêmio eu sempre falo, mas tem uma coisa que eu sempre levo em conta, que é o fator essência. Entende? Você pode fazer um CD com uma capa maravilhosa. A capa é o que atrai, né? É o visual. Você vê a capa, poxa, vou ter a curiosidade para ver. Mas ali na capa, a gente imprimiu também um nome que é Contaminando Responsabilidade Social. Quando o cara vê isso, ele tem outra coisa por detrás. Não é só a música, não é só porque o Pablo dança, não é só coisa musical. Que ajuda muito, viu? Ajuda. Na hora do palco, você vê esse homem dançando. Com certeza. É 3 coisinhas que ele faz no palco. Eu fico todo desmembrado. Impressionante. Mas essa questão do Contaminando, a gente realmente traz essa bagagem. Sim. A gente trabalha com essa questão do Libras, a gente tem empresa, né? Que a gente fornece intérprete de Libra para os palcos daqui do Recife, mas a gente também trabalha com essa coisa da reciclagem, a gente fica muito preocupado com a coisa da audiodescrição,
com a coisa de favorecer que as pessoas que são portadoras de deficiências cheguem ao nosso show. Acesso. Então, quer dizer, tudo isso você movimenta uma outra cadeia que muita gente não está preocupado com isso. Está preocupado assim, fala que não, porque eu me preocupo, mas na ação isso não acontece. Então, quando você leva essa verdade da música com ação, eu acho que o universo conspira para que seu trabalho chegue em alguns lugares, está entendendo? Entendi. Isso é muito importante, cara. Entendi. Muito importante. Pablo, uma curiosidade, aproveitando já que a gente está conversando. Fora esse prêmio, qual foi os prêmios que vocês participaram? Porque eu vou falar, obviamente, que vocês vão ser homenageados na próxima segunda, no Prêmio Diva Pacheco, que é um prêmio dito como o Oscar de Pernambuco, né? Para os grandes artistas. E essa não é a primeira premiação. Inclusive, eu acredito que todas as premiações são válidas para vocês. O Riva, e como você também... Hoje você é padrinho indiretamente de uma gurizada que está chegando aí na cena. Sim, sim. Abrindo porta, colocando em show, papapá. Riva, eu já vi muita coisa paralela. Inclusive, manda um cheiro para Isabela, tá? Obrigado, e manda vir por aqui também, tá que bom. é outra grande artista. E eu queria entender. Porque o que é que acaba acontecendo? Você vai ganhar mais um prêmio. Se era essa questão de contaminar a responsabilidade social, vocês conseguiram, porque vocês hoje fazem, inclusive, repasse para que outros artistas tenham esse desempenho que vocês tiveram dificuldade de construir no caminho. E, ao mesmo tempo, vocês ainda continuam recebendo os louros disso. Que é muito difícil. Chega um tempo que ou você só recebe os louros pelo que já fez, né? Ou você recebe os louros pelo que está fazendo. E vocês continuam, como é que eu posso dizer? Em exercício. Né? Tentando, se reinventando, construindo, ouvindo, se misturando. E isso é muito difícil no campo artístico, porque quando a gente chega na zona de conforto, chega uma hora que a gente diz, não quero mais não, quero ficar aqui, tá muito confortável. Mas, enfim, vou deixar você falar. Primeiramente, Jatiaci, a gente sabe que a vida é um aprendizado, né? E quando a gente quando a gente se dispõe a escutar as pessoas, que é uma coisa que a gente conversa, né? Naturalmente, fora daqui a gente se conversa muito, né? E às vezes a gente dá um suporte ao outro. Já tem tu não acha melhor isso? Aí tu fala, Pablo, né? Isso é muito importante. Até para o enriquecimento artístico, né? Eu acho que tudo que a gente criou hoje, não só na Banda Vírus, eu estou falando de outros trabalhos também que a gente às vezes opina e às vezes a gente, quando tem mais espaço, a gente mostra um ponto de vista. É saber escutar também. Isso é muito importante. E eu digo aí, eu falo isso aqui, olhando para a câmera aqui, para os artistas, é importante, pessoal, vocês também escutar. É obviamente que você não vai assimilar tudo, e nem vai trazer tudo, porque às vezes tem um conselho ou outro que não é aquilo, realmente, mas é importante você escutar, até para você criar uma opinião e poder elevar o seu trabalho. Por exemplo, eu escuto muito Riva a questão de me preparar fisicamente. Eu tenho um personal, eu tenho uma academia. Ultimamente eu estou me farrapando na alimentação. Depois do carnaval, professor, estou voltando aí, a alimentação, nutricionista. Tudo isso para que eu faça aquela dança, que eu me movimente no palco. Me senti muito confortável nesse último carnaval, voando, porque me preparei para aquilo. Não só, porque às vezes eu estou desmotivado, aí Riva fica no meu pé, bicho, não é assim, não é assado. E a gente sabe que essa turma nova que está aparecendo, os caras estão vindo voando, fazendo casa material, então a gente precisa estar também dentro dessa história. Então se preparar bem, se preparar consciente para que a gente consiga estar realmente trazendo um conteúdo, não só informação como contaminando a responsabilidade social, mas também trazer uma musicalidade com contexto, né? Com show legal, com interpretação legal, fazendo que o público diga, pô, vale a pena aí a gente ir pro show dessa Banda Vírus. Sobre a questão da premiação é engraçado porque o prêmio mais importante pra gente, tá tudo bem, a indicação ao Grêmio é fantástico, mas o prêmio mais importante pra gente hoje foi o Prêmio Profissional da Música Brasileira, que aí ganhamos o prêmio. Mas o engraçado disso não foi ter ganho o prêmio, foi que a gente foi indicado 3 vezes seguidas à final. E aí é o seguinte, eu e Riva juntava dinheiro. Pô, tu sabe como é? Juntava dinheiro, aí ia pra Brasília, ia pra hotel, meu irmão, o Uber era uma fortuna. Enfim, a gente todo ano ia. Aí chegava lá em Brasília, gastava uma grana, passava uma semana lá. O prêmio vai para não sei o quê. A gente perdia. Aí a gente olhava para as contas e eita, negão, pra aí, velho. O que a gente gastou nessa viagem. Mas é tudo bem, é óbvio, tinha as oficinas, tinha a roda de diálogo. Riva uma vez aprontou lá, bicho. O cara fez um instrumental e Riva
Chegou lá não, veja só, que Riva é música, né? Aí contestou o cara. Meu amigo, foi uma onda. Você lembra disso? Riva contestando o cara. Não, mas veja só, a música, não sei o que era. Aí o cara se perdeu ali no meio, né? Aí eu já me baixei a cabeça e digo, eita mesmo. Ô, Riva, outro dia, tu fala tão baixinho, tem como tu ralar o jaboca, não. E aí, velho, a gente, toda vez a gente, e aí, Riva, vamos por embora aí. Pô, pagava passagem, ia pro hotel, tal, sei lá, e ia perder. Aí no ano mais difícil da gente, 2023, a gente concorrendo só com tampa de cruz. Aí eu li, Riva, e aí da Riva botou a pilha, e aí, bicho, vamos? Negão, vamos não, bicho. A gente vai gastar uma grana, a gente tava, 2023 foi o ano que tava se ativando, porque Sim. até 22 a gente não teve carnaval, então teve FIG, não sei se você se lembra, 22, e até fiz um festival junto com ele, o Festival do Verão da Várzea, que ele produziu e tal. Mas assim, poucos eventos em 22. Então, 23 a gente começou a respirar. Eu disse, Riva, a gente tá começando a respirar agora. Se a gente for, a gente vai gastar uma grana que pode... a gente não sabe como tava tendo a vacina e tal, mas a gente não sabe como é que tava... Deve ser que não tivesse pique, tanto né? é que 24 é que realmente começou a injetar coisa, né? E 23 foi um ano meio parado. A gente não foi. A gente não foi pro festival. Não, pô, gente, a maior categoria da gente. Pop, groove pop do Brasil inteiro. Mas só tinha tampa de cruz concorrendo. A gente não foi. Ganhou. Aí, eu tô na internet em casa no sábado, o Riva tava no shopping com as crianças. Que ódio! Aí, isso toda vez a gente ia aí. Campeão da gente, pô, é uma expectativa, mas a gente sabe. E hoje a gente não cria mais expectativa com nada. Mas era, né? Aí eu tô lá, aí eu vejo uma mensagem no Instagram de uma banda que tava concorrendo. Não foi desta vez, mas quem sabe no próximo ano. Eu disse, eita, eu não sabia nem que era a premiação, cara. Eu disse, eita, teve a premiação, eu vou olhar lá. Eu fui tão, assim, como é que eu digo, humilde na história, que eu fui olhar que tinha ganho os prêmios. Até chegar na gente, eu não fui logo da gente. Eu disse, porque eu disse... Eita, o que ganhou a categoria não sei o quê. E nesse ano, por incrível que pareça, quem estava sendo homenageado era a Lia de Itamaracá. E Chico Sainz. E a filha dele foi lá receber o prêmio. Porque todo ano no Prêmio Profissional da Moça, teve um ano que a gente foi Luiz Melodia. Teve um que a gente estava conversando com a menina, conversando todo dia. Aí ela disse, meu irmão está sendo homenageado. Aí eu disse, quem é seu irmão? Renato Russo. A gente conversando com a mulher a festa todo dia, eu não sabia que ela era a irmã de Renato Russo. Eu disse, pô, parabéns e tal. Mas isso é um mico, né? Vê que mico, eu não sabia que era irmã do cara, né? Quando ela disse que era irmã de Renato Russo, na mesa com a gente conversando, em nenhum momento ela se identificou que era irmã de Renato Russo. Mas tudo bem, não fomos. Quando eu fui, eu vou olhar quem ganhou na categoria da gente. Tinha umas mulheres que... Tinha os garotinhos, pô, na época, que hoje tá um sucesso da bexiga. Tipo, só banda boa. Quando eu olhei lá, Banda Vírus, ele ganhou o prêmio. Eu disse, meu irmão, não é possível não, vou ligar pra Riva. E aí eu liguei pra Riva, tu tava onde, Riva? E com todo o ódio do mundo. Cara, Primeira vez que eu fiquei morgado as 4 vezes. As 3 vezes que eu tava lá e a 4ª que eu não fui. A sensação era a mesma. Não, eu na verdade, o que acontece? Nessa semana, era a primeira viagem de minha filha, que ela estava com 10 anos, ia fazer com o colégio, né? E eu estava super tenso, aí eu disse, não, eu não vou também viajar porque eu estou preocupado. Era o dia que minha filha estava chegando de viagem. E eu estava naquela tensão, poxa, o ônibus está atrasando, não chega, não sei quem, não conseguia sinal de celular. Mas aí, quando esse cara liga para mim, eu já estava com ela, já tinha chegado, estava no shopping passeando, ela contando as novidades, ele disse, tu tá sabendo a novidade? Não, ele ganhou o prêmio PPM. Pronto, aí já esqueci filha, já esqueci tudo. Não, cara, é sério. Aí eu sentei, lembra? Sentei, fiquei sentado lá e minha esposa perguntou, o que foi? Eu disse, cara, a gente ganhou o prêmio PPM. Mas eu ainda achava que era brincadeira, né? Disse, não pode. Sim, porque vocês foram... Pera aí, pô, também combinar, né? Você ir 3 vezes pro negócio e na 4ª, nada com coisa nenhuma, você... Pois Você fica... vocês estão falando disso agora. Tem mais alguma história engraçada de show? Não, e tapete vermelho e tal, tudinho. Aí sabe o que eu fiz? Pra valorizar o prêmio, Albino tinha chegado lá em casa. Aí eu disse, pô, Albino ganhou o prêmio PPM. E foi transmitido toda... Vê que engraçado. PPM, desculpa aí, mas tive que fazer essa... E aí foi transmitido todo o prêmio. Aí tem lá, o tapete vermelho, não sei que lá. Aí fala quem são os concorrentes. Tá lá no Instagram da gente. Banda Vírus com Z. O pessoal quiser seguir, saber mais da banda, Banda Vírus com Z. Deixa aqui embaixo todas as redes dos meninos. Pronto. E aí eu disse... Aí eu disse, eita... Vamos fazer alguma coisa acontecer. Aí eu juntei com minha esposa, Luciana, Albino, o pessoal, a gente sentou na sala.
Vinícius estava também. Eu falei, no prêmio aí, vamos agora à categoria Pop e Groove. Já tinha passado, não sei o quê. Banda Vida, nossa! Só pra eu sentir a vontade de ganhar alguma coisa pra fazer na rede social, velho. Vai ter que fazer isso aí, minha gente. Foi um momento importante. Foi. Vocês têm algum projeto paralelo hoje? Eu quero, perdão, mais alguma história engraçada que vocês possam contar aqui? Fala que sejam de- liberadas. Tem Não, várias. tem de Petrolina, é fantástico. De Petrolina foi ótimo. A gente era o Festival Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo de música. E a gente, empolgado, porque de avião, né, era uma coisa rara, né, no período. E a gente lá se sentindo artista, né? Aí vamos lá, vamos entrar, não sei o quê. Aí quando chega no corredor, a mulher disse passagem. Aí deu a passagem, disse, pega a direita aqui, vou tal. Tá bom, aí eu e ele, a gente se sentindo, né? Aí entrou no avião, botou as malinhas, tudo, botei minha guitarra. E sentamos, né, só esperando, né, o avião sair. E aí, nessa história, daqui a pouco a gente ouve no alto-falante do avião. Atenção, senhor Rivaldo, senhor Pablo, por favor, queiram sair da aeronave, porque a aeronave de vocês é a aeronave tal que está no pátio tal, vocês estão no voo errado. Cara, todo o brilho do artista foi pro chão, né? Baixamos a cabecinha. Mas essa daí é meu perfil. Essa daí é bem meu número, assim. de errar. E aí, né? E a cara da Todo turma pra mundo, gente. a gente, geralmente em voo, a gente ou fica no meio ou fica na frente, né? Não passa tanta vergonha. A gente tava lá atrás, cara. Ou seja, todo mundo do todo mundo virou avião. pra trás. Aí a gente levantou a cabecinha, eu abri, peguei minha guitarra, queria botar a guitarra aqui na frente, mas não dava, botei atrás e saí de cabeça baixa. E xingando ele, né? A culpa é sua, velho. Petrolina. Cara, quando A a gente tava gente com voo pra saiu... São Paulo. Só que quando a gente saiu do voo, a gente tinha que passar pela vergonha 2, que ia entrar no outro que estava atrasado também. Por causa de Por vocês. causa da gente. E aí anunciam também, né? Ó, Chilique. nós estamos atrasados devido ao problema que 2 pessoas, né? 2 retardados. Quase isso. De maneira muito sutil e educada. Cara, esse foi um grande mico, né? Não, não pensa, não, que a gente foi de avião e voltou de ônibus. Aí sabe por que a gente voltou de ônibus? Que é o seguinte, a gente tinha conseguido um patrocínio do Veneza Water Park. A gente conseguiu, não, tem que contar essa porque isso é fantástico. A gente conseguiu 50 cortesias do Veneza. E aí a gente saiu vendendo a cortesia pra o quê? Como era um festival de música, então tipo, se o cara tiver primeiro, segundo, terceiro, o cara ganha uma grana, tá legal. Mas se o cara perder, o cara tem que custear a volta. Então a gente vendeu as cortesias do Veneza Water Park e disse, não, tranquilo, cara, a gente tá com grana, dá pra gente perder ou ganhar o festival. A gente passou pra outra fase, mas aí, não vou citar o nome aqui, um cara que tocava na banda com a gente, o cara era viciado em jogo. Antigamente não tinha as lotéricas, não tinha aqueles jogos de máquina. Aí o cara pegou, esse cara era o financeiro, ó pra quem a gente deixou o dinheiro. Aí a gente deixou uma grana que dava pra gente ficar bem, já tinha assim, 3 dias legais. Ele pegou, botou uma grana, aí ganhou, tipo, duplicou o dinheiro. Porém, Aí quem é disse- viciado nisso aí. Então, aí disse, oxe, agora eu vou bombar. Massa. Viajamos pra Petrolina, ele não falou nada, agora notando que ele tá meio morgado, o show que ele é sempre, né? Aí, beleza, tal. Aí passamos pra outra fase, e era um festival difícil, era 3 dias, só passava 2 bandas por cada categoria. E parceiro, o Brasil todo, festival de canção de Sim, música. sim. E a gente entrou com na cara. A pessoa se admirou com a música, que a música era diferente e tal. Aí beleza, quando a gente passou pra outra fase, eu fiquei super feliz. Riva também disse, meu irmão, vamos agora pro restaurante, vamos beber, vamos se divertir. E cheguei pro cara, A Miklis. bicho. E aí, Luiz, e aí, meu irmão, cadê o negócio? Vamos beber. Ele, morgado. E aí, bicho, cadê o dinheiro? Pô, vamos se divertir ali. Meu irmão, Tem uma coisa pra contar pra vocês. eu joguei pá, e perdi tudo, meu irmão. O ódio. Ele ficou Eu na disse- banda depois disso. Eu disse, meu irmão, como é que você veio me falar isso aqui, velho? A gente em Petrolina a nada. E calma, a diária do hotel terminava aquele dia. Ótimo. No grau. Eu disse, meu irmão, mentira, velho, você tá brincadeira. Você tá brincando. Ele disse, não, eu tô sem dinheiro nenhum, acabou todo o dinheiro. Eu disse, aí eu xinguei ele de tudo que é nome do mundo, né? Aí no final, a gente sem dinheiro, comemos um cachorro quente pra dividir pra 8. E um refrigerante, diz aí, Riva. Tinha mais canudo que... Parecia um Natal. Meu irmão, veja
A gente saiu do extremo, onde a gente tava, no hotel legal, dormindo legal, num negócio... Pra esse bicho... Tinha Não, tem a proposta melhor. Esse cara chegou pra mim tentando ser aquele romantismo, né? Cara, mas tem um lado bom. Amanhã a gente vai dar um passeio no Rio. No Rio São Francisco. No Rio São Francisco. Eu quero saber de Rio não, velho. Eu quero ir embora. Aí, comprei minha passagem, né? Foi. Comprei minha passagem. Vou voltar. Vai voltar quando? Aí tinha um ônibus leito pra ir de manhã, pra sair de manhã cedo. E tinha um ônibus que saía, tipo, daqui a 2 horas, que era um ônibus semi-leito. Disse, cara, eu vou no primeiro. Tem certeza, vou nesse primeiro. Comprei minha passagem, entrei no ônibus. Quando eu tô bem sentadinho lá, aí o ônibus parado, aí a janela do meu lado começa Essa foi fantástica. Você não vou conseguir dormir não. Aí eu olhei pra minha bolsa, tinha o meu caderno de partitura. Na época era uma coisa cara. Você comprar um caderno, você só encontrava em livraria modelo e era caro. Aí eu disse, não tem problema não. Rasguei as folhas e botei. E ela Eu disse, cara, não é possível. Aí rasguei mais folhas e coloquei. Resumindo, a tampa também começou a bater de cima. Aí eu botei umas folhas não e botei bastava botei uma camisa, né? faltando. Botei uma camisa lá e fiquei. Aí descansei, parou. Cara, quando o ônibus saiu, eram todas as janelas. Porque quando liga o ônibus, porque ele tá ali, né? Quando você liga aquele ônibus antigo, o ônibus todo, velho. Ou seja, perdi meu caderno, a E camisa, não o tinha detalhe. mais caderno. Não, e aí, o detalhe, a camisa que eu coloquei, ela voou, cara. Ela voou a camisa, perdi a camisa também. Aí, resumindo, o Foi o ônibus... pior show de Cara, vocês. o ônibus foi uma tranquilidade, porque no caminho a gente não sabia disso. Esse ônibus semi-leito, ele tem a história. Um cachorro tá mijando, levantou a patinha e ele para. Teve um determinado momento que eu tava sonhando. 13 horas. Eu disse, cara, pensando que era um sonho. Não, cara, o cara entrou com um saco de galinha, velho. Um saco de galinha, velho. Era cheiro de pena. Meu irmão, você não tem noção, inferno astral que eu passei, não. Não, e o pior não é isso. Naquela época... Calma, que ainda é pior. Naquela época não existia GPS. O tecladista da gente, Deco... É a melhor parte. Aí ele fez... A gente andava com um mapa em Petrolina, um mapa grande. Aí Deco, não, pô. Aqui tá aqui, ó. Aqui a gente tá o hotel que a gente... Aqui é o cemitério. Aqui é a rodoviária, pô. Dá pra gente ir andando, todo mundo liso. Meu amigo, no mapa era uma coisa... Mas a gente andou, velho. O cemitério era praticamente a cidade de Camaragibe inteira, velho. Gigante. A gente saiu do hotel, mas a gente andou. E detalhe, A Praça de Brasília, que você ficou tentando... equipamento, bicho. Aí, na roubada, como Riva conseguiu comprar, aí voltou Riva, Beto e o tecladista. Meu Deus. Eu sem dinheiro, tava quebrado, eu tava contando com esse dinheiro. Eu fiquei. Eu e o cara que gastou a grana ficou. Os caras voltaram. A gente andou com só bexiga. E eu com peso, aqueles MK2, aquele passadisco pesado. Meu irmão, a gente andou. Que quando chegou lá, eu já não tinha mais... eu não conseguia respirar, velho. De tão cansado que eu tava. Beleza. Os caras foram embora. Sendo que eu fiquei, meu amigo. Eu fiquei e o outro cara ficou. Eu fiquei no pé do cara, meu irmão, você vai conseguir, você vai ligar pro seu irmão. Você vai conseguir essa passagem de avião, que eu vou me embora, voltar. Eu não vou ficar aqui, não. Eu estou estressado. Sendo que Petrolina, não sei hoje, mas antigamente era o seguinte: você viajava a sexta e só voltava na segunda, fera. Não tinha voo sábado e domingo. Ou seja... Tinha que ficar lá. De sexta pra sábado, quinta-feira eu dormi no Hotel 5 Estrelas, fui pro festival. De sexta pra sábado eu dormi à margem do Rio São Francisco, velho. Com equipamento. Com equipamento. Não, Muriçoca pegava você e levava você pra Bahia. Não era Juazeiro e Petrolina ali? Né? Não era Juazeiro e Petrolina ali? Pronto, ele pegava você assim e levava você pra Juazeiro. Meu irmão, olha, velho, que estresse. Aí, Deus é tão bom pra mim que eu tava dormindo lá e encontrei um amigo meu das antigas, que hoje ele tem um projeto lá chamado Matinqueiros, que ele é até cineasta. Encontrei com ele do nada, cara. Ele olhou pra mim, eu esqueci esse bicho. É Pablo, eu deitado, dormindo, no banco de praça, armário do Rio São Francisco. Todo picado das muriçoca. E branco aí já viu. Todo detonado. Aí ele levou a gente pra dormir lá no espaço cultural que ele tinha. Foi o que salvou, sabe? E aí depois ele entrou em contato com o pessoal da família, o pessoal mandou a passagem. Meu irmão, olha, que estresse. Quando vocês contaram essa história aqui... E não é nem isso, a gente voltava e na outra semana a gente tinha que estar lá de novo porque era final. E dinheiro?
que o cara tinha gasto o dinheiro todinho. E ainda teve a melhor parte, né? Quando chegou na final, teve um artista lá que pediu o teclado da gente. Cara, vamos emprestar o teclado pro cara, que o teclado dele quebrou, não sei o quê. E aí a gente prestou e o cara ganhou o festival. Né? E é um grande amigo nosso, que é o Zé Manuel. Zé Manuel. Né? Zé Manuel, músico, artista, tá bem no cenário hoje nacional, ele ganha o festival. E roubados. Na roubada. Foi. E ainda sem prêmio. Foi. E na época. Agora foi uma coisa que a gente continuou, porque depois desse festival, a gente foi passear no dia antes de voltar, isso já na final, muita gente veio parabenizar a gente. Pô, parabéns, as crianças, cara, na cara, fica fazendo a história do na cara, as crianças fazendo isso e tal. E a gente começou, aí foi aí que a gente viu que a gente tava no caminho certo. Que eu acho que é isso. A gente tem 10 minutinhos, eu quero saber um pouquinho do prêmio e do lançamento que vocês vão fazer na semana que vem. Primeiro, me fala um pouquinho sobre o prêmio Diva Pacheco. Certo. A importância, como é que foi essa indicação, quem é que vai estar lá, assim, eu sei que vai ter várias autoridades, mas quem vocês já podem dizer, assim, que já vai estar por lá, vocês lembram agora dessa premiação? Já começa por esse ponto. Nosso amigo Salatiel, né, que é filho de Camarão, vai ser um dos homenageados, tem Lourdinha Nóbrega, né? Mas... Tem uma turma aí que... Não, é só para as pessoas terem uma dimensão do pessoal que vai estar por lá. Ele é conhecido... O prêmio Diva Pacheco, ele já existe há alguns anos, ele é conhecido como Oscar Nordestino. Né? Já recebeu Santana, Elba Ramalho, alguns grandes artistas já receberam esse prêmio. Santana. É uma bancada de pessoas voltado, o pessoal escolhe, então acho que o prêmio nacional, algumas coisas eles dão uma olhada, a banda Vírus, na trajetória da banda, né? E a gente foi pego de surpresa, porque eu estava em casa e disse, Pablo, vocês foram indicados a ser premiado lá no projeto de Diva Pacheco, no processo de... Eu disse, pô, que massa, porque é um negócio legal, porque você vai para um hotel, aí tem uma premiação, depois você vai assistir o primeiro dia da Paixão de Cristo, né? Porque Diva Pacheco tem a relação com a Paixão de Cristo. Então, aquele primeiro dia que vai os artistas, convidados, jornalistas, não é o primeiro dia que é só voltado para a imprensa e tal. Sim. Então, a cereja do bolo, depois da premiação, é você ir assistir a Paixão de Cristo no ônibus lá do negócio. Legal. E pra gente foi massa, porque a gente foi pego, claro, o reconhecimento que poucos têm aqui no Nordeste, de ter esse reconhecimento do pessoal que faz esse prêmio, né? Porque muita gente envolvida nessa premiação, né? Muita gente que está no cenário, não só no cenário de música, mas no cenário de produtores, de jornalistas, que faz a cadeia produtiva como um todo, né? E a gente se sente muito valorizado com isso, sabe? É muito importante a gente vai ser agora sexta-feira, né? A premiação. E saber que a gente está no caminho certo, que pessoas estão acompanhando o trabalho, né? E ser indicado. Queria agradecer até as pessoas que fazem o prêmio Júlio Leal, a Sociedade dos Forrozeiros também, que faz parte da bancada, e outros que não veio o nome agora, a própria Diva Pacheco, né? Que o marido dela, que foi o criador da Paixão de Cristo, que é o maior teatro do ar livre do mundo, né? Que as pessoas precisam conhecer. Quem não conhece, vá lá conhecer, porque é impressionante. E a gente se sente, velho, lisonjeado de estar sendo homenageado num prêmio tão importante como esse, né? E depois tem o lançamento de vocês. O lançamento vai ser na segunda-feira, né? Todas as plataformas. O nome da música se chama Êxodo Rural, que é uma música que tem muito a ver com a gente, né? E estamos muito felizes, porque é uma outra dimensão essa música. Você vai escutar. A gente tá falando em primeira mão para você, viu? Ai, que bom, que bom. Então, espero que você goste também. Deixa eu voltar só um ponto aí. Essa questão do prêmio da música, muitas vezes eu vejo as pessoas questionando, né? Por que Banda Vírus? Não é uma banda de hip hop num prêmio que tem a ver com a cultura nordestina. Mas no CD da gente tem uma música chamada Oxe, esse é o som de Recife, que a gente fala de Ariano Suassuna, a gente fala de vários artistas, várias pessoas importantes aqui. E é um mote que é um rock, mas é um rock que ele tem um baião também e tem um hip hop. Então, essa coisa daí, dessa fusão que a gente faz, eu acho que é por onde a gente consegue furar essas barreiras, né? E por isso que a gente fica
a gente sempre diz, poxa, não tem limite, né? Eu acho que as pessoas, para fazer essa crítica, têm que dar uma escutada no som. Porque quem escuta e quem tem acesso nas plataformas, está aí disponível, e quem vê o show, principalmente, eu acho que o show fica muito mais quente. E aí não é que a música seja fria no som, mas tem uma coisa a mais que você percebe essa coisa nordestina, essa mistura. Eu acho que vale muito a pena você ir ver quando tiver Banda Vírus por aqui, né, no Recife, na região metropolitana, em algum canto, para você entender. E o que eu posso falar? Vocês, eu acho que estão muito à frente em muitos aspectos, né? Porque vocês pegam esse catalisador agora enorme que a gente tem do mundo pop, que mistura muita coisa, mas vocês conseguiram se regionalizar de uma forma que tem uma identidade muito, muito nossa, muito pernambucana. Vocês são muito nossos. E aí eu tive a possibilidade de escutar outros trabalhos do Riva, inclusive, e aí você percebe de onde vem essas mesclagens, né? A grandeza que o Pablo fica enorme no palco, né? Eu acho uma bobagem quando alguém faz qualquer comentário nesse sentido de banda de hip hop, né? Mesma coisa que dizer que Mangue não é uma coisa do Nordeste, é uma coisa de fora. Pois é. Só escutando mesmo pra ver, vendo. E aproveitando essa deixa aí, é importante dizer que é o seguinte, que a gente até esqueceu. Nós estamos indicados de novo ao Prêmio Profissional da Música. Inclusive, somos finalistas de novo. Então vamos juntar dinheiro para ir para Brasília. Que vai ser em julho agora, a gente foi indicado de novo, tá? E é engraçado que não só foi a Banda Vírus, não. A Banda Vírus foi indicado... A gente foi em outra categoria, vê que engraçado. A gente não foi na mesma categoria pop e groove, mas a gente foi indicado na categoria de hip hop, né? Hip hop, rap. E também, qual é a curiosidade? Riva tá indicado ao Prêmio Profissional da Música também, com o trabalho dele, Sons de Aruanda. Que é maravilhoso. Que é um trabalho instrumental, que é uma coisa que acho que Riva tem que vir aqui para falar sobre esse trabalho, que é um trabalho bem diferenciado, que é importante. Então, desta vez, somos finalistas em 2 categorias. Não, tem Isabela também, que também está indicada. Nossa Senhora. Então você vê como eu falei Isabela, é bom você dizer, né? Pelo amor de Deus, que aí fica uma coisa muito aleatória. Isabela é sua esposa, né? Minha esposa, nós temos esse trabalho. E essa música que a gente foi indicado, né, que é um single, né? Que eita! Menino das Águas. Que é feita para o nosso filho, né? Para o Joaquim. E nós ficamos super contentes, porque 3 indicações ao mesmo tempo, cara, é maravilhoso isso, né? Não, e as 3 do mesmo bonde. Não, e pra você ver, isso é engraçado, que, como eu digo a você, quando você vai lá quando sai daqui e você vai lá, as pessoas realmente analisam o conteúdo artístico e musical. Porque Banda Vírus, ele foi numa categoria, que é gente que sobe xiga. Riva também foi em outra categoria, que é instrumental. E qual é a diferença do sinal de Riva? É aquela que o disco instrumental é voltado a raízes de matriz africana, né? E Bela, com a questão de... Bela tá concorrendo a single, né? Categoria single. Então, assim, 3 pessoas, né? Indicadas a um prêmio tão importante como esse, né? Então, significa que as pessoas já estão olhando mais para cá, né? De a gente podendo sendo indicado agora, vai ser em julho essa premiação, a gente vai fazer uma forcinha para essa vez a gente vai. E dessa vez me avise com antecedência para poder lançar uma matéria bem legal, viu, Edivan? Se atrasar, a culpa é sua. Eu vou ver se eu levo um videomaker, pode fazer até uma dobradinha para eu falar de você lá e fazer um videozinho, que é importante que... Muito, e eu acho importante vocês divulgarem, porque o trabalho de vocês é muito importante. É muito importante. É importante como exponencial musical, é importante como a questão social que vocês pegam, e é importante pelo legado que vocês estão deixando, né? E isso é muito pontual de dizer, porque no último festival que eu tive com vocês, eu vi uma série de artistas que eu não sabia quem era. E ia dizer, como é que tá rolando isso aqui? Eu não sei, minha gente. E tinha um menino que tocava guitarra maravilhosamente lá, de rock. Isso. E tinha um DJ que fazia um som completamente diferente do comercial. Tinha uma cena que tá rolando e a gente não consegue ter acesso. E não é porque a gente não queira, às vezes também é realmente a gente não saber localizar. Tem que ter essa pessoa que faça essa curadoria e apresente. E vocês também estão cumprindo esse papel, quanto banda, quanto a gente, quanto produtores, né? Isso. Nós e também... Fizemos, pode falar. Nós fizemos o primeiro festival trans, né, num desses festivais. Que a gente fez o primeiro festival trans lá na Várzea, né? Foi no Som da Rua. Garota Trans da Várzea, né? No Massa. Festival de Verão da Várzea.
A gente fez ganhou um prêmio. E foi massa que aquilo repercutiu tanto que todas que participaram ganharam emprego. Passaram 2 minutinhos, tá? Né? Ganharam emprego. Foi massa porque isso foi votado. A Globo cobriu, né? O negócio abriu as portas para justamente uma coisa que não é vista, né? Que existe essa coisa de que era a coisa do talento, da música, muito além só disso, sabe? Mas além do processo artístico, né? A gente, enquanto Banda Vírus, para finalizar alguma coisa, a gente está preparando esse ano, além do single novo, né? A gente está negociando com algumas coisas para poder a gente voltar à tona de fazer nossa turnê, que a gente está nesse planejamento, que foi parado por causa do Covid, né? Então a gente está voltando com esse planejamento para fazer a turnê. E também agora esse ano o videoclipe e um ao vivo, né? A gente vai fazer uma gravação ao vivo para poder disponibilizar a plataforma para criar mais conteúdo. Eu acho que vocês têm que exibir muito essa coisa do ao vivo. É uma outra atmosfera quando a gente vê vocês ao vivo. É uma estética, tem um visu muito gostoso. É muito bom. Meninos, perdão, o tempo tá já no fim, eu ainda passei. O pessoal daqui a pouco ali, como meu fígado, vai esperar vocês saírem educadamente e depois me joga da escada. Mas eu já agradeço vocês por aqui. Parabéns por todos os prêmios, por toda a relevância, pela importância que vocês têm, não só para música, mas para cultura, para produção. Você sabe que você é um querido, que você é meu amor. Você sabe que você já ganhou meu coração também. Obrigado. Voltem mais vezes, voltem com um projeto logo para cá. Certo. E tragam os artistas que vocês quiserem também para a gente divulgar. Nós agradecemos o convite, meu querido. Muito bom poder participar aqui. Você também é uma pessoa mora no nosso coração. Que bom, que bom. Eu aperrei ele no carnaval. Eu disse, você não vai lá, não, já foi todo mundo. Foi, dessa verdade. vez. É verdade. Não, agora eu cumpri minha missão, viu, pessoal? Estou aqui, eu vim, Jatiaci. Queria desejar a você um enorme sucesso. Você merece demais. Obrigado. Você é um ótimo comunicador. Eu sempre falei isso pra você. Sim. Gosto muito do seu jeito de entrevistar e do seu jeito diferenciado. A gente precisa de um comunicador como você, que dialoga com todo tipo de público, tanto o LGBTQIA+, zero tempo que deu uma aumentada aí, como os políticos, né? Então eu acho que a gente tem que ter essa mente. E você é a nova geração da comunicação. Desejo para você um maior sucesso. Queria agradecer muito a equipe que está aqui, a você, de ter aberto essa oportunidade. A gente está divulgando um pouquinho da Banda Vírus com Z, uma banda mundialmente desconhecida. Que o pessoal quiser saber mais da gente, www.bandaviruscomz.com é o site da gente. E obviamente você vai encontrar a gente em todas as plataformas digitais, né? A gente tá mais de 170 plataformas digitais. Então você Google, Deezer, Apple Music, Spotify, né? Então se você pesquisar sobre a gente, você vai achar muita coisa da gente. Banda Vírus com Z, mas também pode seguir no Instagram dom.pablo, no Instagram, ou Rivale Boys, né? Achando a Banda Vírus, você acha a gente também. Isso. Deixa eu fazer uma breve fala. Pablo, uma vez, eu tinha ido para um evento, e sabe aqueles dias que eu sou uma pessoa de muita cor, né? Eu gosto de muita cor, gosto de extravagância, eu gosto. Aqui, assim, porque como a gente vem de manhã, fica um pouco estranho, né? A gente grava geralmente de manhã e fala pro almoço de vocês, mas quem me vê também fora ou nos palcos vai me ver muito extravagante. E aí Pablo fez um comentário uma vez que eu acho muito bacana, de falar assim: cadê aquele Jatiaci que eu vi naquele programa? Cadê aquela exuberância? O artista tem que estar... E eu levo isso para minha vida, porque às vezes as pessoas não sabem em casa, mas elas precisam daquela sua energia naquele momento. E a energia às vezes está no que a gente traz, né? No exagero, ou na cor, ou na leveza, ou em falar baixo, ou em falar alto, ou sem espontâneo, eu não sei. Então, eu sei que o carinho é de verdade, eu quero vocês sempre no meu coração. Voltem mais vezes, tá? E para vocês de casa, bom almoço, bom resto de almoço agora, que já passou do horário. Amanhã eu tô de volta com vocês aqui na TV Capibaribe, na nossa Com Brasil. E mais tarde, às 18 horas, esse programa fica especificamente disponível para vocês lá no blog do Jatiaci, no YouTube. Beijocas e até logo para vocês. Amanhã a gente volta. Jatiaci agora. Oferecimento
Nélia Albuquerque Cake, designer dos artistas. O sabor de sua festa em nossas mãos. Ligue 81-98593-9319 e encomende já. Delta Ford Segurança. Sua segurança é o nosso objetivo. Ligue 81-982776896 e contrate já os nossos serviços. TV Capibaribe.